Fala, brother, fala nerd, meu nome é Paulo Bastos e estamos aqui para falar do 7º episódio de She-Hulk. É esse 7º episódio que vai levando a gente agora pro final dessa série, né? Nesse primeiro vídeo aqui a gente só vai comentar um pouco sobre esse 7º episódio, que mais uma vez não apresentou nada do Demolidor, né? Eles sabem que Demolidor está segurando muito essa série. Os trailers foi muito boicotado, foi muito criticado por conta do CGI, então eu acredito que não era para ter revelado nos trailers que o Demolidor estaria dentro da série. Eles deixaram isso pronto porque eu acho que eles sabiam que o CGI ia ser alvo de crítica, então já deixaram pronto nos trailers um Demolidor também para apresentar ele ali pra gente. E eles sabem que iria segurar bastante essa série. Tenho certeza que acho que muita gente deixou de assistir essa série depois do roteiro ruim que tem sido trago pra gente aqui desde o primeiro episódio. Do primeiro episódio não, porque eu gosto do primeiro episódio. Né, teve gente que criticou o primeiro episódio e eu disse que eu acho que achava muito cedo a gente criticar o roteiro de uma série com que cada episódio tem 20 minutos e nem isso. Então eu achava muito cedo, só que depois, até agora, chegando no 7º episódio, a gente vê que o roteiro da série é muito, mas muito difícil de aceitar. Né, a série ela acaba sendo uma série ruim, né, uma série exaustiva de você assistir, que você tem que se esforçar muito para se manter ali, né, mas nessa reta final tem me animado um pouco, principalmente depois do 6º episódio. Eu gostei muito da série até o 3º episódio. Até o 3º episódio eu achei muito aceitável para apresentação de profissão, apresentação de quem é a Jennifer Walters, começar aquela ideia ali dela começar a se aceitar como She-Hulk e tudo mais. Do 4º episódio para frente eu esperava um desenvolvimento maior, pra gente poder ver mais lutas da She-Hulk contra outros personagens. Porque essa série ela tá cheia de personagens classe B dos quadrinhos da Marvel. Então eu esperava mais ela se aceitando e eu esperava ver mais lutas da She-Hulk contra esses personagens mais classe B. Né? A gente acho que seria super interessante nesse episódio, a gente viu ali pro retiro, onde o Emil Blonsky construiu toda aquela estrutura lá numa fazenda lá para construir um retiro espiritual lá, como ele fala na série. E ela vai para esse lugar para ver como é que tá o Emil Blonsky, porque houve um alerta no aparelho lá que mantém ele como Emil Blonsky. O pessoal tava começando a desconfiar se ele teria ou não causado algum problema no aparelho e causaria um problema então para condicional dele. E aí a gente viu que ela vai para lá e vê todos aqueles outros personagens lá. Poderiam ser vilões classe B que enfrentaria ela durante a série. Aí imagina ela ir lá no retiro espiritual do cara, chegar lá e não só aquele cara, porque ficou interessante, na minha opinião, esse episódio, essa interação dela junto com esse pessoal nesse retiro. Quando ela vê o cara lá também, ficou meio estranho. Essa série, ela brincou um pouco comigo agora, porque eu fiquei um pouco em dúvida, será que esse cara tá mentindo sobre a questão do retiro espiritual? Será que ele sabia que ela ia parar lá por algum motivo, se tivesse algum problema com o aparelho do Emil? Será que ele sabia que ela iria estar lá? Porque pode ser que sim, pode ser que na verdade o Emil Blonsky, em alguma atividade deles lá, em vez dele ter acertado o aparelho numa cerca, ter levado um choque, seja como for, pode ser que aquele cara planejou de alguma forma que o aparelho do Emil Blonsky tivesse dado problema para que a Jennifer Walters tenha sido retirada de dentro da cidade para que eles conseguissem, né, a equipe do Hulk Rei estivesse ali planejando, arquitetando seu plano e executando de alguma forma. E como eu disse no início dessa série, não podia julgar o roteiro dessa série, mas a série de lá pra cá, eles têm focado muito no tema do feminismo, muito na questão da superioridade das mulheres para cima dos homens. Acredito que isso não atrapalhou muito a série, desperdiça o potencial de muitos atores aqui, né? Desperdiça o potencial de uma série que poderia ser fantástica, porque temos uma personagem que nos quadrinhos é muito boa, né? O CGI também atrapalhou muito a série, porque se não tivesse atrapalhado tanto, a gente teria visto menos da Jennifer Walters, mais da She-Hulk, então a gente poderia ver mais ação nessa série, poderia ver ela enfrentando lá o Homem-Sapo que tá vindo, poderia ver ela enfrentando outros personagens classe B, ver ela enfrentando a gangue da demolição, não só aquela lutinha besta que eles tiveram, mas mais do que aquilo lá, na tentativa de tirar o sangue dela, como se todos trabalhassem para o grande vilão que eu acredito que é o líder. Então assim, poderia ter uma construção maior essa série se não tivesse focado tanto no tema que foi abordado. Como eu disse no último vídeo que eu gravei sobre She-Hulk, que veio pro canal, eu não me importo de abordar o tema na série, não me importei de abordar o tema dentro de Miss Marvel, eles abordam, só que você ficar martelando no tema, martelando na história, martelando naquilo que você quer falar todo episódio dessa forma, sendo que isso não é o foco da série, não é uma série de crítica
para a sociedade, não é uma série para isso, é uma série de super-heróis e de uma heroína fantástica. Se não tivesse focado tanto naquele tema, a série poderia ter sido melhor na questão de agradar o público e de ser uma série boa. Mas esse episódio, na minha opinião, não me deixou tão frustrado. Acredito que teria sido um episódio interessante se tivesse sido apresentado antes também e a gente tivesse outros desenvolvimentos nesse 7º episódio. Porque eu achei um episódio até interessante. Eu não achei ele exaustivo, não achei ele um episódio parado. Achei ele bastante interessante, tudo que a gente viu durante todo o episódio. A atriz Tatiana Maslany e até o ator que interpretou com ela, o Josh aí, que tá na série que entrou no último episódio, super mega suspeito no último episódio. Mas eu tenho certeza que graças à atuação do cara e da Tatiane, nesse início de episódio aqui, eu tenho certeza que você acreditou que esse cara aí não era tão suspeito assim mais. Que ele realmente estava gostando da Jennifer Walters e que ele realmente estava querendo ter um relacionamento com ela e que ele poderia ser o par romântico dela, então, dentro da série. Só que a gente viu que não é isso que acontece. O cara realmente está trabalhando para esse tal Hulk Rei, que como todo mundo, na verdade, na internet já está tendo esses indícios, tendo essas teorias de que é o líder, né? Tem tudo a ver, que tem todas as possibilidades para ser o líder e que se for o líder vai ser maravilhoso porque a gente tem muitas ligações, porque usaram o nome Inteligência. E o grupo Inteligência é um grupo que tem ali super vilões muito inteligentes, que ali traz nomes muito importantes que vão estar no futuro com certeza. A gente tem o M.O.D.O.K., que já foi confirmado para Homem-Formiga Quantumania. A gente tem Quarteto Fantástico em 2024. Então não impede do Doutor Destino ser apresentado aqui pra gente, pra ele, quem sabe, aparecer também em Pantera Negra. Porque existe sim uma possibilidade, uma construção que faz sentido dele estar em Pantera Negra agora também, em novembro. Então a série, ela está trabalhando muito bem para isso aí. Se for o que vai acontecer, se o líder aparecer, que vai ser bastante interessante. Lá em Era de Ultron, vimos ali nas coisas do Garra Sônica, nos documentos que os Vingadores achou sobre ele, que ele já fez parte, ou que ele fazia parte de um grupo chamado Inteligência. Então vai fazer uma ligação com o passado também, porque a Marvel é muito interessante como ela trabalha com o universo como um todo, né? Não fica só fazendo indícios e jogando trem na cabeça da gente do que vai acontecer, mas também faz ligações com o passado, que aí faz todo sentido falar que isso é um universo compartilhado. Como eu disse, esse episódio seria muito interessante se fossem episódios anteriores, a gente tivesse visto essa história acontecer, lá no episódio 4, no episódio 5, se a gente tivesse visto acontecer lá. Por quê? Porque a gente tá vendo a Jennifer Walters, e eu não reclamo dela ficar mais como Jennifer Walters nessa série agora, porque eu vejo como uma construção então de quem que ela é, dela se reconhecer como a She-Hulk, e foi algo que aconteceu meio que nesse episódio aqui. A gente vê ela trabalhar, como ela tem que se valorizar também como Jennifer Walters, mas também como She-Hulk. Apesar de que eu esperava que eles iam fazer uma construção de que eles iam trazer a ideia na cabeça dela de que ela é tanto a She-Hulk como a Jennifer Walters. Então ela tem que se aceitar como um todo, que aquilo ali tudo faz parte dela. Então não que ela tá trapaceando e não que ela... Achei a forma que ela agiu, a forma que ela falou, por mais que o CGI foi triste também nesse episódio, se ele fosse melhor, acho que esse episódio teria uma carga emocional muito maior. Teria uma carga emocional nessa história, nessa fala da Jennifer Walters, teria sido bastante interessante. Seria muito melhor do que foi, né? Porque essa cena dela chorando ali, os olhos lacrimejando ali, enquanto ela fala sobre a questão de ser aceita como Jennifer Walters, porque foi bastante interessante esse assunto na série, que ela abordou ali agora, que ela conta sobre ela mesma. Achei que foi, de todos os episódios, foi o episódio que essa personagem mais desenvolveu como Jennifer Walters, como She-Hulk, como um todo, ela própria. Foi o episódio que ela mais conseguiu se desenvolver. Achei super mega interessante. Se tivesse acontecido antes, faria todo sentido ela começar a se aceitar e se adaptar para ela se transformar na grande heroína. O que eu acho é que a gente vai ver agora, no final dessa série, uma transformação e um posicionamento de heroína muito forçado, porque ela vai ter que ir contra alguns vilões. Né? A gente vai ver ali contra o Homem-Sapo, pelo que dá pra ver nos trailers, tem uma luta aí contra o próprio Demolidor, e acho que eles ainda vão se acertar ali até o final da série. Quem sabe também para lutar contra o grande vilão, só que o foco é a série da She-Hulk, o foco é ela, então ela que tem que enfrentar o grande vilão, que nós esperamos que seja o líder. Eu não odiei esse episódio aqui,
Mas, como eu disse, essa série errou muito no roteiro, e se esse episódio fosse no mais anteriormente, tivesse sido no quarto, quinto episódio, seria muito mais interessante pra gente ter um desenvolvimento da personagem, pra quem sabe se fosse no quarto episódio, no quinto, sexto episódio, a gente tem umas lutas ali mais interessantes da She-Hulk com alguns personagens, ou no sétimo episódio agora também. O problema dessa série é porque o roteiro é ruim e o CGI não ajuda, né? Eles queriam mais da She-Hulk, eles já informaram isso, que eles queriam mais da She-Hulk, mas por conta do CGI não conseguiram entregar mais da She-Hulk em cena, e agora tivemos que ver mais da Jennifer Walters. Não que seja um problema, mas se a gente tivesse visto mais da She-Hulk para ter mais ação, seria bem mais interessante e mais parecido com uma série de super-herói.